Olá pessoal, eu sou o Rivera e nessa aula de hoje iremos trabalhar então com intervalos numéricos ou intervalos reais. Só lembrando que na aula anterior a gente falou sobre os conjuntos numéricos e nessa aula de hoje iremos perceber que os conjuntos numéricos eles podem ser representados de diversas formas. E uma das mais importantes na matemática é a representação dos conjuntos numéricos por intervalos, né? Então essa representação ela vai nos mostrar em que ponto um conjunto numérico ele começa e onde ele termina. Ou seja, qual o menor elemento e qual o maior elemento daquele conjunto. Além também de indicar quais os números que não fazem parte desse conjunto. Então, vamos lá. Então, pessoal, existem algumas maneiras de representar os números reais na formas de intervalo. Eu estou trazendo aqui para vocês três maneiras, que são a escrita, a maneira gráfica e entre colchetes. Para ficar mais fácil e o vídeo também ele não ficar tão grande, eu montei essa tabela que pode ajudar vocês a compreender com mais facilidade o que eu estou querendo passar para vocês. Então vamos lá. Na primeira forma, se pegarmos o conjunto A e para representar na forma escrita, ele está nos dizendo que quer que represente os números maiores que 3. Então, como que a gente pode representar um conjunto com números maiores que 3 na forma escrita? Então, podemos representar como x pertence, então, x pertence aos números reais, então, x pertence aos reais, tal que x coloca o sinal de maior que 3. Então, x, ou seja, os valores que do nosso conjunto pertence aos números reais, tal que x é maior do que 3. Agora, se formos representar o conjunto B, como que seria? Se vamos representar os números maiores ou igual a 6. Então, no conjunto B, ele pede para nos representar todos os números, esse conjunto, que são iguais ou, são menores que 6 e não maior. Então, ele pede para representar todos os números menores ou igual a 6. Veja que no conjunto A, o 3 ele não faz parte desse conjunto, pois ele pede para representar apenas os números maiores que 3. Já aqui no conjunto B, ele pede para representar os números menores que 6 ou igual a 6. Então, como podemos representar? Então, temos que x pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a 6. Então, aqui representamos o conjunto B na forma escrita. Então, vamos deixar essa parte aqui do final para a gente completar por último. Vamos logo completar a parte gráfica e entre colchetes do conjunto A e também do conjunto B. Pessoal, na forma gráfica, iremos montar uma reta. E para cada conjunto, então tanto para o conjunto A como para o conjunto B, será uma reta diferente. Então, vamos fazer a reta logo do conjunto A. E no local do número, por exemplo, o local que o conjunto está dando é o número 3. No local do 3, a gente vai fazer uma bolinha. Essa bolinha, dependendo de como será a representação na reta, ela ora estará fechada e ora estará aberta. Então, aqui no conjunto A, disse que o x ele é maior que 3. Ou seja, nós iremos pegar todos os números que estão à direita do 3, que é o nosso intervalo.
Então, vamos traçar o gráfico aqui no conjunto A. Tracemos o gráfico e podemos numerar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou deixar até o 7. Então, veja que ele pede para a gente marcar o número 3. Então, vou fazer uma bolinha aqui no 3. E ele diz que o nosso conjunto será todos os números que estão à direita de 3. Então, são maiores que 3. Como é que a gente faz isso? A gente representa dessa forma. Com relação à bolinha, aqui no 3, ela será aberta. Por quê, professor? Porque quando a bolinha ela está aberta, quer dizer que aquele número ele não faz parte do conjunto ou do intervalo. Ou seja, apenas esses valores que estão para cima, eles são os valores que fazem parte desse intervalo. Então, aqui eles pertencem ao infinito. Então, assim, maiores que 3, todos esses números até o infinito, eles fazem parte desse conjunto A. Então, a bolinha é aberta porque o 3 ele não faz parte desse conjunto. Já no B, se pegarmos todos os valores que fazem parte desse conjunto, serão os valores iguais a 6 ou menores que 6. Então, serão todos os valores à sua esquerda. Então, eu vou marcar a reta dessa forma. Então, eu numero novamente 1, 2, 3, 4. Eu estou numerando aqui só para ficar mais fácil a visualização de onde é que é marcado a bolinha. Então, a bolinha vai ficar aqui. Então, nesse caso aqui, repare que o 6 ele pertence ao conjunto. Então, o nosso intervalo é representado por todos os números menores ou igual a 6. Então, quando isso acontecer, a gente vai então preencher essa bolinha do intervalo. A gente preenche essa bolinha, pois é a maneira da gente representar que esse valor ele está presente dentro desse conjunto. Então, todos esses valores menores que 6 tendem ao infinito e eles fazem parte, então, desse conjunto. E a última maneira da gente representar os números é através de colchetes. Por exemplo, se o número está escrito assim, dessa forma, quer dizer que ele não pertence ao intervalo. Esse valor, quando ele o colchete está escrito dessa forma, quer dizer que ele não pertence ao intervalo. Por isso, no gráfico, é chamado de aberto, pois ele não faz parte do conjunto. Já quando o valor ele é escrito assim, dessa forma, quer dizer que ele pertence ao intervalo. Aqui no A, você pode observar que o X, ele não pertence, o 3, melhor dizendo, ele não pertence ao conjunto. Então, você vai colocar o colchete dessa forma. X igual. Aí você coloca o colchete aberto, onde representa que o 3 não pertence a esse intervalo, separa por ponto e vírgula. Veja que esses números eles tendem ao infinito, então eu coloco mais infinito. Então, outra coisa, pessoal, que vocês vão perceber é que quando o intervalo ele aparece, o mais infinito, o colchete ele sempre será aberto. Então,
tanto faz ser mais infinito como menos infinito, o colchete, então, nesse caso específico, é uma regra da matemática, ele será aberto. Então, pessoal, aqui no conjunto B, iremos ter os números que são igual ou menor que 6. Então, o primeiro número será o colchete, coloca o menos infinito, porque todos esses números eles vão tender ao infinito, todos esses números eles serão menores que 6. Então, menos infinito, separa por ponto e vírgula e coloca então o número 6, que é o nosso número que está com a bolinha fechada. E com isso a gente coloca então que ele fecha o colchete, significando que ele pertence a esse conjunto. E nessa última etapa, nessa última parte da tabela, ele quer saber a interseção de A e B. Quem não sabe o que é interseção, são os elementos presentes nos dois conjuntos simultaneamente. Então, como é que seria isso? Então, supondo que temos duas bolinhas. Então, essa parte aqui é chamada de interseção. Por quê? Porque ela é formada pelos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, essa parte é chamada de interseção. Então, na forma escrita, como é que a gente pode colocar então a interseção de A e B? Então, x interseção. Então, vamos colocar x pertence aos reais, né? Então, x pertence aos reais, onde 3x, então 3 ele é menor, então x é maior do que 3 e menor, então, de menor ou igual a 6. Então, como é que seria a forma escrita da interseção de A e B? Então, seria 3, onde x é maior que 3 e menor ou igual a 6. Já na forma gráfica, como é que a gente poderia escrever a interseção de A e B? O mais fácil da gente fazer seria, por exemplo, traçar essa pequena linha aqui. Então, a interseção ela seria basicamente esses números que fazem parte dos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, quando a gente traçasse a reta aqui, poderíamos observar que quais os números que fazem parte desse conjunto ao mesmo tempo. Então, seria esses que estão aqui, 3, 4, 5 e 6. Veja bem, o 3 ele é bolinha aberta. Então, aqui a gente vai colocar bolinha aberta no 3. E o 6 ele é bolinha fechada. Então, veja bem, o 6 faz parte da interseção A e B, mas o 3 ele já não faz. Veja que aqui a gente está representando porque é necessário e está colocando que o 3 ele não faz parte desse conjunto, mas o 6, bolinha fechada, faz parte então desse conjunto. E na forma de colchete a gente poderia representar dessa forma. X igual, então você coloca o colchete fechado, né? Porque o 3 ele não pertence, separa por vírgula e o 6 e finaliza. Poderíamos representar dessa forma.